Isa da Porto Lê, e como eu prometi pra vocês, eu queria fazer um videozinho exclusivo só pra explicar esse primeiro livro aqui. Como eu falei em outro vídeo, esses dois livrinhos eram pra ser juntos, mas eu decidi que esse aqui ia ficar separado porque você pode sempre voltar em todas as tabelinhas. Uma coisa bem interessante sobre a Porto Lê é que essas tabelas dos dígrafos, dos encontros consonantais, elas vão sempre estar nos nossos livrinhos. Então, mesmo que você não tenha esse, nos livrinhos você vai ter o que você precisa para ler, focando naquilo que a gente quer que você aprenda, quer que a sua criança aprenda. Então, com esse aqui, por exemplo, nós organizamos tudo como eu estava ensinando as crianças aqui, como eu estou ensinando, porque eu sempre volto para o começo e a gente volta para o alfabeto, porque eu tenho dois filhos, um de 7 e um de 5. Então, um já sabe todas as letras do alfabeto, às vezes ele esquece. Então, a gente vai sempre volta, a gente revisa direitinho. Aqui, nessa daqui, o que eu fiz foi... O que é interessante sobre essas tabelinhas é que elas não só têm o fonema, mas ela também tem um exemplo. Então, mesmo aquele pai ou aquela mãe que não esteja no Brasil e que não tenha muito costume de falar o português, quando você fala a palavra que eu estou usando aqui no exemplo, você sabe qual que é o som que a letra tá fazendo. Então eu separei tudo direitinho, é bastante visual, onde você pode ver os exemplos, as palavras que saem bem aberto, ou sons que saem fechados, que saem pelo nariz. Eu coloquei o meu filho, ele lê nariz, nariz, mas é pra você saber que o som sai nasal, sai pelo nariz. E eu vou ter outros videozinhos também explicando os sons especificamente. Mas aqui eu tenho todas as consoantes, as letras, explicadinhos todos. Tem o nome da letra, tem o som que a letra faz, e eu tenho exemplos. Porque com o exemplo é que você vai entender, porque a gente não é... Pra mim, por exemplo, eu não fui acostumada a aprender com os fonemas. Então, eu tenho o fonema, que são letras meio estranhas, mas com o exemplo você entende o som que ele faz. Então, são várias páginas só com as letras. E aí eu tenho uma dedicada só para os acentos, para explicar o que é um acento agudo, o que é um acento circunflexo, porque quando você está lendo, você vê aquilo, então você vai saber que é um som aberto, um som fechado. E também o que eu fiz, expliquei o que é a cedilha, o que é um tio. E também o que eu fiz foi mostrar que algumas palavras, quando você tem o ão, o tio nas letras, então fica com o som de um som nasal. Então eu tenho vários exemplos aqui com todas as letrinhas do alfabeto para você ver exemplos que quando, por exemplo, sabão, ão. Então, mais uma vez eu vou mostrar, vou criar outros videozinhos para falar especificamente do som do tio. Então nesse aqui, quando você aprende o som do B, o som do C, o som do D, você vai colocar junto o B e o A, e aí você vai fazer B, A, Ba. Não é simplesmente Ba, Bé, Bi, Bo, Bu, mas porque tem os sons aqui do B e o som do A, você pode colocar junto. Mas também eles aprendem rapidinho, porque os meus já praticamente decoraram. E não é questão de decorar, é questão de que eles já estão se acostumando com o som que a letra B faz e que a letra... E as outras letras também. Daí tem outras aqui. No português nós temos os dígrafos, e os dígrafos nós temos os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais. Então eu tenho tudo organizadinho e eu coloquei o som do dígrafo porque eles vão precisar de uma vogal para se apoiar. Então quando você coloca os dois juntos, por exemplo, nha vai virar nha ou nhé. Ni, mas tá tudo explicadinho. Então, pela tabela você entende e aí você vai explicar pro seu filho e aí vai praticar. Pratica, pratica, pratica. Nós temos os dígrafos vocálicos, que é quando você tem um A e um N, ou um N, M. Então, tem vários exemplos para ver na prática como que funciona. E tenho também... aqui os encontros consonantais, que são os blends, aqui em inglês.
são os blends, então tá tudo explicadinho da mesma maneira. Você tem o encontro consonantal e você tem a vogal. Então ele vai precisar da vogal para se apoiar e você vai praticar dra, dre, dri, dro, dru. Então como você fala português, você vai ajudar o seu filho com a pronúncia. E tem esse aqui dos encontros consonantais imperfeitos, que também eu vou fazer um videozinho mais na frente para explicar. E aí eu explico que são duas consoantes juntas, mas as duas são pronunciadas, mas elas se separam nas sílabas. Então eu coloquei exemplos só para você ter uma ideia de como que funciona. Não é tão usado como os outros, porque esse aqui acho que você pratica mais quando você está fazendo a separação de sílabas, que no Brasil a gente faz, quando a gente vai escrever que acaba na linha, você tem que saber onde que você faz a separação das sílabas. Também eu vou ter outros vídeos sobre explicando direitinho como é que funciona. E aqui eu tenho uma historinha que é pra vocês verem como que funciona. Eu separei todas as sílabas do L, do L-A, L-E, L-I, L-O, L-U. Então, criei várias palavras e só mesmo para a criança se acostumar. Por exemplo, Lara, lago, luna. Então, simplesmente para acostumar com aquele som que a sílaba faz. E aqui eu tenho uma outra atividade, que esse livro também tem atividades assim, que você vai, depois que você lê a história com a criança, você vai, me mostra a água, me mostra a criança, me mostra isso, me mostra aquilo. Então, esse eu decidi combinar tudo em um livro só, mas como eu falei, todos os nossos livros vão ter as tabelas específicas para a leitura daquele livro. Então, por exemplo, nesse livro aqui, que a gente tá... esses são as sílabas, são 21 historinhas e todas as historinhas vão ter as sílabas diferenciadas. Então, por exemplo, essa aqui do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Então, todas as palavras que tem F-A, F-E, F-I, F-O, F-U vão estar diferenciadas nas cores verde e amarelo. E o que eu ia falar é que... das tabelas, sim. Então aqui vocês vão ver que que esse livro ele vem com as tabelas aqui. E aí você vai praticar. Nesse livro, por exemplo, você não vai ler todas as histórias de uma vez só. É um livro que tem 21 historinhas e o que eu faço com os meus filhos aqui é que você vai ler, hoje a gente vai ler a historinha do C. Você volta aqui, o C faz o som de K, K, C, S, I, K, Q, e aí você vai praticar, e aí na historinha você vai lendo e ele vai se acostumando, a criança vai se acostumando com o som de Camila, casa, camiseta, e por aí vai. Então, muito obrigada por gastar tempo assistindo esse, só mesmo para explicar a ideia dos nossos livrinhos, e eu vou ter um específico só para explicar a ideia desse aqui,